Quarta-feira, 24 de março. Vamos ao que é notícia em todo o estado. Espera sem fim. Moradores da posse em Petrópolis aguardam prefeitura restaurar ponte que liga o bairro ao resto da cidade. Criança é assassinada em Santo Antônio de Pádua, no noroeste fluminense. É o segundo homicídio essa semana. Moradores de Três Rios, no norte do estado, sofrem com a falta d'água. E ainda, cidades se protegem contra o avanço da pandemia com a criação de barreiras sanitárias. É notícia, é agora, aqui no SBT Cidade. Olá, gente, muito boa noite. O SBT Cidade está começando, trazendo, claro, aquilo que é notícia em todo o interior do estado. E olha só, hein? Ontem o governador em exercício do Rio de Janeiro decidiu que os municípios têm condições de definirem suas próprias regras. Muitas cidades vão adotar barreiras sanitárias, algumas pela primeira vez, como Nova Friburgo, na região serrana. Vamos ver. Pela primeira vez desde o início da pandemia, Nova Friburgo terá barreiras sanitárias nas estradas de acesso para tentar conter o avanço do coronavírus na cidade. A novidade foi anunciada pelo prefeito Johnny Maicon na tarde desta terça-feira para reduzir o fluxo de turistas. Decidimos então implementar a barreira sanitária para proteger os cidadãos friburguenses. Também teremos uma outra reunião para discutir medidas de enfrentamento ao Covid-19. Hoje nós temos aí uma outra excelente notícia, está sendo publicado um chamamento de dezenas de profissionais da saúde para dar todo o suporte e assistência nos campos do Barro Sertão, como também dar aí todo o suporte necessário nesse processo de vacinação. A Prefeitura de Petrópolis, também na região serrana, ampliou as medidas de restrição para o enfrentamento da Covid-19 no município. Um reforço nas barreiras sanitárias tem como objetivo evitar a migração de pessoas de fora para Petrópolis. Em outras regiões, a barreira sanitária também foi imposta por prefeituras. Em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, um novo decreto manteve a instalação de barreiras sanitárias nas estradas da parte central da cidade e ainda, de forma volante, nas demais localidades. Com a barreira, fica proibida a entrada de pessoas que não residem no município ou que apresentem quadros de febre ou outros sintomas característicos da Covid-19. Em Búzios, o feriadão aprovado pela LERJ de 10 dias no estado deixou a prefeitura preocupada. O novo decreto foi lançado e fecha as praias da península, destino preferido dos turistas e visitantes. Os estabelecimentos comerciais poderão funcionar até meia-noite, com atendimento exclusivo em mesas e limite de 50% da sua lotação. A cidade também terá barreira sanitária e vai exigir comprovante de reserva de turistas. Outras cidades da região dos Lagos também vão impor barreiras, como Arraial do Cabo, Saquarema e Maricá. É muito importante que as pessoas tenham consciência justamente que nesse momento não vai ser um feriado para você sair daqui e se enfiar na região dos lagos. Não, essas barreiras sanitárias vão ser importantes justamente para evitar que a pandemia possa chegar em outras cidades, justamente no momento que a gente está sem leitos e o número de mortes só aumentando. Em meio à pandemia, moradores de Três Rios reclamam do abastecimento de água em um distrito da cidade. Vamos ver. Quem mora no bairro Cariri, no distrito Vila Isabel de Três Rios, tem sofrido com falta de abastecimento de água. Não tem água na borracha, ó. Aqui, ó, tô abrindo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Saetri tem uma pouca vergonha. Esse morador que mandou a denúncia mostra todas as torneiras da casa dele sem água. Torneira aberta, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Torneira aberta, tudo seco, ó. Tá vendo? Só uma pouca vergonha. O prefeito da cidade não tá nem aí. Em nota, a Prefeitura de Três Rios disse que o Saetri realizou o reparo de um vazamento na rede de água do bairro Rua Direita. O serviço afetou um dos ramais que abastece uma pequena parte do Cariri. Ainda na nota, a administração da cidade disse que os trabalhos foram concluídos nesta terça-feira e o sistema foi prontamente restabelecido.
A Prefeitura deixou 2 contatos para os moradores de Três Rios que tenham problemas relacionados às redes de água e esgoto. São eles 2251-6951 e 2251-6952. Agora nós vamos a um rápido intervalo e olha só, as imagens são de Rio das Flores, ô cidade maravilhosa e linda. E já já a gente volta no SBT Cidade com mais informações. Não sai daí. E agora o assunto são elas aqui, ó, as fraldas Bem-Estar. Para você que precisa usar fralda, tenho essa boa notícia, claro, fraldas Bem-Estar com tecnologia japonesa. Ela proporciona, gente, qualidade superior. Vai vendo no telão? Bem-Estar tem um núcleo duplo de absorção, exatamente onde recebe mais xixi. Só a Bem-Estar tem fechamento ajustável, com elástico curvilíneo. Você abre e fecha a fralda quantas vezes quiser, sem rasgar, permitindo melhor ajuste, evitando o atrito nas pernas e vazamento. Como ela ajusta no corpo, fica mais discreta e ninguém percebe que você está usando fralda. E para complementar a linha Bem-Estar, olha aqui, tem a toalha Bem-Estar, que possui agentes bactericidas que eliminam 99,9% das bactérias e aloe vera, gente, proporcionando limpeza, sem abrir mão dos cuidados com a sua pele. E aquela super oferta, fralda para os adultos Bem-Estar, econômica, mas é esse pacotão aqui, ó, de R$ 32,90 por R$ 29,99. E você ainda vai levar, gente, uma toalha Bem-Estar. Olha aqui ela para você, imperdível, né? E atenção, você vai encontrar essa promoção na região dos Lagos, na Droga Lagos, está aí no telão para você, na região serrana, nas farmácias Bem Viver. E para você que está no sul fluminense, em todas as drogarias Retiro. Fraldas para os adultos Bem-Estar. Sinta-se bem com Bem-Estar. Tá aí o recado dele, Salutiel Filó, sempre trazendo muitas informações e também aquilo que é importante para você. Agora, gente, olha só, em Petrópolis, na região serrana, moradores do bairro da Posse reclamam de uma ponte emergencial feita pela Prefeitura. Ela desabou há 10 dias e até agora nada foi feito. Vamos ver. Só faltou realmente a comunidade entrar com o trabalho e fazer parte da Prefeitura. E certamente a gente não teria ficado a pé aí do jeito que a gente ficou. A ponte fica na estrada do Xingu, no bairro da Posse, em Petrópolis. Ela é a ligação até a cidade. Pela ponte, além dos moradores, passa também parte da produção agrícola. Segundo a comunidade da região, a prefeitura fez uma ponte provisória, já que a antiga estava em péssimo estado. Mas a nova não resistiu a um dia. Com as chuvas do último dia 18, ela desabou. O sacrifício da pessoa depois de um dia de trabalho? Esse é o nosso prefeito e a nossa secretaria de obra. E ainda bem que essa ponte aí foi feita com acompanhamento do secretário de obra, né? Que é um engenheiro, né? Ele que está fazendo essa recuperação aqui para nós aqui. O problema é antigo. As reclamações chegaram à Câmara Municipal. O vereador Eduardo Dubloc apresentou no dia 18 de fevereiro uma indicação em que pede o asfaltamento da via. Entramos em contato com a Prefeitura de Petrópolis ontem à noite, mas até o momento não obtivemos nenhuma resposta. Aí você coloca uma ponte emergencial com dinheiro do povo. A ponte cai e a prefeitura não faz nada. Eu quero saber quanto tempo vai ficar assim, porque as pessoas, os moradores desse município, têm de ter o direito de ir e vir. E dessa forma a prefeitura, com certeza, não dá. Olha só, gente, babá de Henry e o porteiro do prédio, onde o menino morava com a mãe e o padrasto, são esperados hoje na delegacia. Ontem foi a vez da empregada doméstica prestar depoimento. A repórter Mônica Chagas foi lá e traz todos os detalhes. Vamos ver. Rosângela, empregada doméstica de Monique Medeiros e do vereador doutor Jairinho, chegou à delegacia da Barra da Tijuca depois das 3 horas da tarde. O depoimento dela durou quase 6 horas. Ao sair, não falou com a imprensa. A funcionária esteve no apartamento do casal na manhã do dia 8 de março, horas depois da morte de Henri Borel, de 4 anos. Rosângela limpou a casa e no horário do almoço teria sido dispensada por Monique. No mesmo dia, na parte da tarde, peritos estiveram no apartamento. Na época, Monique relatou na delegacia que não avisou Rosângela sobre o caso. Se ela falou para a empregada ou se ela não falou, né, porque ela diz que não falou, a babá, a empregada diz que não falou. E o Jairinho teria dito que chegou em casa e ela estaria contando. Veja, o fato é que em nada isso muda na dinâmica dos fatos.
Ela ia todos os dias na casa e ela tinha a chave da casa. Ela relata que quando chegou em casa, a única coisa estranha que ela encontrou foram as luzes acesas. E ela diz que, mais ainda, que não achou nada de anormal na casa. Não tinha nada quebrado, sinais nada diferente do que ela usualmente encontra na casa. Também estiveram na delegacia 2 ex-namoradas de doutor Jairinho. Uma das mulheres, que não teve o nome revelado, relatou que a filha dela foi agredida pelo vereador quando ela era menor de idade. O advogado de defesa de Jairinho disse que não teve acesso aos depoimentos. Relatou que o cliente dele está tranquilo e que desconhece esse fato. Quem trouxe essa suposta testemunha, se trouxe, foi o pai, Leniel, que motivado aí tem tentado a todo custo produzir elementos contra a mãe. Nessa mesma delegacia, em 2014, a ex-esposa de Jairinho, Ana Carolina Ferreira Neto, deu queixa de lesão corporal contra ele. O vereador respondeu a um processo de violência doméstica, mas o caso foi arquivado esse ano por falta de provas. Henri chegou morto nesse hospital particular, segundo o depoimento das médicas que atenderam o menino. Os laudos apontam que ele sofreu hemorragia interna e laceração hepática provocadas por ação contundente. De acordo com a mãe e o padrasto, Henri foi encontrado desacordado, caído no chão do quarto do apartamento, e afirmaram que ele sofreu um acidente doméstico. O menino havia passado o final de semana com o pai. Leniel Borel não acredita na versão apresentada pelo casal e pede explicações sobre a morte do filho. Tem algo errado. Já entendia que tinha algo errado de você entregar um filho perfeito, lindo, maravilhoso, brincando, e horas depois você te entregaram o teu filho morto. E agora, com versões diferentes, eu quero saber o que aconteceu. Mais uma parada aqui no seu SBT Cidade, com imagens de Campos dos Goytacazes. Ô cidade maravilhosa, ô petróleo, gente. Já já o SBT Cidade está de volta, não sai daí. O seu SBT Cidade está voltando agora e para falar de polícia. Cresce a violência no interior do estado. Uma criança foi assassinada em Santo Antônio de Pádua, no noroeste fluminense. Esse é o segundo homicídio registrado só essa semana na cidade. Vamos ver. Uma menina de 12 anos foi assassinada a tiros na madrugada desta terça-feira em Santo Antônio de Pádua. De acordo com a polícia, o corpo foi encontrado numa estrada conhecida como Cabiúna, na zona rural de Marangato. Este é o segundo homicídio na cidade essa semana. No último domingo, um homem de 22 anos foi assassinado. A polícia investiga os 2 casos. Olha só, gente, enquanto pessoas são vítimas de bandidos armados, tinha gente agindo livremente para soltar os criminosos. É isso mesmo. Mas hoje a Polícia Federal fez operação para prender integrantes de uma quadrilha que falsificava alvarás de soltura no estado do Rio de Janeiro. Entre os acusados estão advogados e agentes penitenciários. Esquema criminoso colocou nas ruas um dos principais traficantes de armas do Brasil. A reportagem é dela, Isabela Veiga. Vamos ver. As viaturas saíram da sede da Polícia Federal nas primeiras horas da manhã. Os agentes foram em vários endereços do Rio, Niterói, São Gonçalo, São João de Meriti e até em Belo Horizonte, capital mineira. O objetivo da Operação Camaleão.com era cumprir 16 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão. Os agentes recolheram documentos e pelo menos uma pessoa foi presa e encaminhada para a sede da PF. Entre os alvos da operação estavam agentes penitenciários e advogados, acusados de integrarem uma quadrilha especializada em fraudar o sistema penitenciário com alvarás falsos de soltura. Essas pessoas se valeram de meios eletrônicos, né, para falsificar documentos que teriam sido supostamente expedidos pela 8ª Vara Federal Criminal aqui no Rio de Janeiro, envolvendo também a Justiça Estadual de Minas Gerais, né, quer dizer, eles falsificaram tanto alvarás quanto certidões, declarações, se valendo desse contexto
onde os alvarás estão sendo cumpridos via e-mail. Entre os mandados de prisão estavam detidos em uma outra operação. No início de março, uma força-tarefa entre a Polícia Civil e a Secretaria de Administração Penitenciária prendeu 5 suspeitos de integrarem um esquema fraudulento de alvarás de soltura. Entre eles, 2 advogadas. Débora Albernaz de Souza e Angélica Coutinho Rodrigues Malaquias Campos atuavam no esquema criminoso que teria libertado de forma fraudulenta pelo menos 3 detentos. Entre os beneficiados pela quadrilha está João Felipe Cordeiro Barbieri, um dos maiores traficantes de armas do mundo. Ele é enteado de Frederic Barbieri, o senhor das armas, que está preso nos Estados Unidos. João Felipe estava na penitenciária de Bangu desde 2017, condenado a 27 anos de prisão por tráfico internacional de armas. Ele saiu da prisão pela porta da frente com o alvará falsificado em novembro do ano passado. Outros que conseguiram a liberdade com documentos fraudados foram João Vitor Rosa e Gilmara Monique Almorim. Ela se entregou à polícia no último dia 3. Foi enterrado ontem o corpo de Edson Santana de Araújo. Ele foi assassinado com 5 tiros no último domingo. Parentes e amigos estão revoltados. Nossa, o Edson ele dançava, o Edson ele cantava, o Edson ele levava alegria onde ele passava. O Edson ele não faltava com respeito com ninguém. O Edson ele só tinha amor à vida. O prazer do Edson era viver. Dor de uma perda de um amigo, vítima da violência marcada por ciúmes. O que a gente não aceita, que ele não era um drogado, ele não era um viciado, ele não era um desocupado, sabe? É muito injusto o que fizeram com ele, muito injusto, muito injusto. O Edson respirava o trabalho e vida, o Edson era vida. Edson Santana de Araújo, de 42 anos, foi enterrado no cemitério municipal de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Ele morreu no domingo, após ser baleado com 5 tiros no bairro Xangri-Lá, em Belfor Roxo. O acusado pelo crime foi identificado como Cícero Barbosa, que está foragido. Segundo parentes e amigos, Edson Santana namorava com uma mulher conhecida como Maria Carmen, que também mantinha um relacionamento com Cícero, o ex-companheiro dela. A gente sempre quis falar para ele que aquele relacionamento não estava certo, que isso ia acabar acabando em tragédia, mas acabou desse jeito. Esse covarde, esse Cícero, e no meio disso tudo, essa Carminha fizeram, é horrível, é muita dor. Eles têm que pagar, ele não pode ser mais uma vítima da sociedade e que fique impune. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. A vítima deixa 2 filhos. Justiça, né, cara? É o mínimo. Justiça. Que esse cara venha a ser preso, que ele venha pagar pelos atos dele, que eu acho que não merecia ser dessa forma. Esse foi o seu SBT Cidade desta quarta-feira. Quero mandar um beijo para ele, Marcelo Viana, do Plantão em Foco, lá de São Gonçalo, e também, acredite, David Brasil. Todo mundo em Búzios tirando onda. E também para os meus amigos Alain Oliveira, Kelly Jorge, da Rádio FM O Dia, todo mundo ligadinho, e Ney Saião, um artista plástico lá de Itaboraí, ligadinho ali com o Maricá. Lembre-se que agora tem SBT Brasil e amanhã tem muito mais. Tchau, tchau!